graças a Deus. Quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar e ver mais uma das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, onde Jesus então falou à multidão. E hoje nós vamos ler o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. E nos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem sabe muitas vezes eu e você, nós distorcemos o sentido real da palavra manso. Muitas vezes nós equivocadamente confundimos uma pessoa mansa com uma pessoa calma, com uma pessoa até mesmo covarde, muitas vezes. Mas o real sentido dessa palavra e o que Jesus ele quis dizer e proferiu então naquele sermão não foi nesse sentido, né? Então nós vamos estar vendo o que é ser uma pessoa mansa, o que é mansidão. A mansidão, ela é um poder controlado. Quando o poder e força eles são usados para proteger, para cuidar, para guardar, ao contrário de uma forma errada ser usada para dominar e controlar. Nós podemos ver um exemplo de um animal. Quando nós temos um animal que ele é dócil, ele se aproxima, ele deixa a gente tocar nele, geralmente o que nós falamos é: nossa, como ele é manso, ele é mansinho. E então, assim como um animal doméstico, um animal de estimação, também acontece com os animais no serviço. Um cavalo, um boi, não há como trabalhar com um animal desse porte se não for manso. Então ele ainda tem aquele poder, ele ainda tem aquela força, mas uma força e um poder controlado. Então a mansidão quer dizer uma força e um poder totalmente controlados, totalmente disponíveis a nós, mas totalmente também controlados. Nós conseguimos controlar essa força e esse poder usando de uma maneira sábia e correta. E foi nesse sentido que então Jesus ele quis dizer, ele proferiu diante daquelas pessoas naquele sermão. E ser uma pessoa mansa não é ser uma pessoa fraca, mas é ser uma pessoa igual a Jesus. Porque lá em Mateus 11, no versículo 29, ele disse a mim e a você: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então uma pessoa mansa, ela não é uma pessoa fraca, ela não é uma pessoa covarde, mas ela é uma pessoa que tem o seu poder e a sua força controlados. Ela é uma pessoa que usa a sua força e o seu poder com sabedoria. E mais do que tudo isso, ela é uma pessoa como Jesus. Que eu e você, nós possamos ser como Jesus. Assim como eu falei no louvor, esse é o nosso maior propósito, o nosso maior chamado, o nosso maior objetivo nessa vida é sermos como Jesus. E por nós mesmos, nós podemos usar essa força e esse poder. Creio que você já agiu ou reagiu de uma forma que não foi sábia, assim como eu, né? Então que através do Espírito Santo nós possamos ser maleáveis, nós possamos ser ensináveis, para que nós possamos então ter a graça de cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E a pobreza de espírito que nós vimos as duas bem-aventuranças anteriores, falava de pobreza de espírito e bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. E essas duas, a mansidão só é adquirida, só é vista na minha e na tua vida quando anteriormente nós somos pobres de espírito e nós choramos pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, quando nós reconhecemos que realmente não somos nada. E com Deus nós podemos então fazer tudo aquilo que agir da forma que Ele agiu, tratar e reagir
da forma que ele reagia e agia, que ele tratava as pessoas. A pobreza de espírito, nós reconhecemos quem somos diante de Deus. Nós reconhecemos a nossa miséria, assim como o pastor ministrou, reconhecemos, né, as nossas falhas, vemos quão somos falíveis, e a mansidão, ela revela os nossos, como é o nosso relacionamento para com Deus e como é o nosso relacionamento para com as pessoas. Então, as duas primeiras bem-aventuranças, elas garantem, então, que eu e você somos uma pessoa sábia. Se nós somos pobres de espírito, se nós choramos pelas nossas, nos arrependemos verdadeiramente, genuinamente, então assim há a possibilidade de nós sermos realmente mansos e sermos como Jesus. E isso é muito revelado nos nossos relacionamentos, porque muitas vezes nós agimos de uma forma com Deus, mas com as pessoas nós nos impomos mais. E até no momento que eu estava estudando e vendo mais a fundo, né, sobre essa bem-aventurança, sobre ser manso, um pastor, ele disse que, e realmente é uma verdade, que muitas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós oramos e nós choramos e nós dizemos quão pecadores nós somos, que nós nos arrependemos, nós realmente nos humilhamos e declaramos aquilo que nós somos sem Jesus, e o quanto o poder dele, a misericórdia, a graça dele, né, são poderosos sobre as nossas vidas, são perdoadores, quanto o Senhor é gracioso para conosco, enfim. Mas muitas vezes, se nós somos confrontados por alguém e essa pessoa, ela pode chegar diante de nós e dizer: você é um pecador, você é um miserável. Aquilo que nós afirmamos diante de Deus, nós já reagimos de uma forma totalmente agressiva, quem sabe, revelando que não somos mansos e dizendo: quem é você para dizer que eu sou pecador, para dizer que eu faço isso, para dizer que eu sou assim, eu sou assado. Mas há minutos antes, há horas antes, há dias antes, há meses antes, havia saído da nossa própria boca que nós declarávamos nós mesmos, reconhecíamos nós mesmos o quão miseráveis nós somos. Mas no momento que nós somos confrontados, nós reagimos de uma forma totalmente incorreta. Então, que nós possamos, assim como nós reconhecemos a nossa miséria sem o Senhor e diante dele, que nós possamos sim, assim como Jesus, que disse como uma ovelha muda, ele entrou para que fosse entregue, para que fosse morto, ele não abriu a sua boca. E eu sei que isso é muito desafiador para mim e para você, mas há uma promessa para aqueles que são mansos. Então, que nós possamos andar diante dessa verdade, e que, assim como eu falei, que o Espírito Santo me ajude a você. É um desafio estar pregando isso, porque muitas e muitas vezes eu aqui estudando, preparando, e eu lembrando de fatos onde eu reagi de uma forma totalmente tola, insensata, e muito pelo contrário do que se revelar em mim uma mansidão, uma pessoa mansa. Então, realmente, por isso que a palavra do Senhor, ela revela o que está no nosso coração. Porque ao ler tudo isso, realmente a gente começa a colocar, a se lembrar, o Espírito Santo traz à nossa mente, e realmente a gente pode ver o quão ainda nós precisamos caminhar. E eu não quero lançar sobre mim, sobre você, um peso de culpa, mas de reconhecermos realmente o quanto nós precisamos melhorar para que nós sejamos como Jesus. E ele não nos pede nada daquilo que ele não fez, assim como eu falei também anteriormente. Ele fez tudo isso, ele andou como homem aqui na terra, e ele mostrou para mim e para você que é possível andar guiado pelo Espírito e assim desempenhar e desenvolver aquilo que ele fez. Até eu estava ouvindo uma palavra da minha prima que ela pregou na igreja dela, e ela falava do que Jesus proferiu, que se nós crêssemos nele, nós faríamos obras maiores que ele. Mas muitas vezes
nós não chegamos nem a fazer as obras que Ele fez. Quem dirá obras maiores nós iremos fazer. Então que nós começamos a olhar para dentro, a gente venha começar a olhar para dentro de nós e que nós possamos realmente trabalhar com, claro, a ajuda do Espírito Santo, para que nós venhamos a cada dia nos arrepender, nos humilharmos na presença do Senhor, para que sim, nós sejamos como Ele é. Que não é impossível, é possível, porque Ele mostrou e falou isso a nós. E é importante nós falarmos do contexto que Israel vivia quando Jesus ele proferiu essas palavras, quando ele falou esse sermão. Israel, o povo judeu, ele estava sob o domínio de Roma. Então, a nação de Israel estava dominada por Roma. E os judeus, a maioria, esperavam um Messias que viesse libertá-los física e politicamente. Então eles esperavam um Messias que realmente lutasse contra esse governo, contra esse domínio que Roma exercia sobre eles. E então Jesus vem e Jesus profere aquelas palavras e ele diz, totalmente ao contrário do que eles esperavam, que felizes são os pobres de espírito, que felizes são os que choram e que felizes são os mansos. Totalmente assim como tem um livro e realmente é um reino de ponta cabeça, contrário a tudo aquilo que eles esperavam. E o que acontece? Então eles rejeitam esse Messias, porque não era o Messias que eles esperavam. E assim, havia vários grupos naquela época, e cada grupo esperava e idealizava um Messias para eles, e não muito diferente da época que nós vivemos. Hoje nós vemos que se você não está baseado na palavra, se você não tem verdadeiramente um conhecimento, você vai idealizar um Salvador para você. Porque se esse verdadeiro Messias não falar o que você quiser, você o rejeita. E por isso que nós devemos ter muito cuidado. A palavra do Senhor é a verdade. E é esse Messias que vem trazendo a verdade e trazendo, quem sabe muitas vezes, o contrário do que nós achávamos, pensávamos ou idealizávamos como viver bem, como ser cristão, um evangelho totalmente fora daquilo que é um evangelho verdadeiro. Então, assim como aquelas pessoas idealizavam alguém segundo as necessidades dela, que nós não venhamos olhar para Cristo segundo as nossas necessidades, mas que nós venhamos olhar para Cristo segundo aquilo que Ele é, aquilo que a palavra, que Ele mesmo é a palavra, diz a respeito dele. Então que nós possamos entender que esse Messias, esse Salvador é o único e não há outro além dele. Somente Ele pode nos religar novamente, nos levar novamente ao Pai. Então que eu e você nós possamos colocar os nossos olhos ainda mais na palavra, para que nós não venhamos ser enganados, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles serão guiados a toda a verdade. Então que Deus nos guarde e nos livre de todo o engano, de tudo aquilo que até mesmo parece que acaricia a nossa alma, que o nosso ego, mas que não é aquilo que realmente a palavra do Senhor diz ao meu e ao teu respeito, ou principalmente ao plano e ao propósito dele para com as nossas vidas. Como eu sempre digo, o plano e o propósito que é dele, por ele e para ele todas as coisas, mas em qual nós estamos inseridos também. Então que nós venhamos não idealizar um Messias segundo as nossas carências, mas um Messias que é verdadeiro, justo, real, santo, poderoso, e é esse Messias o único e o verdadeiro, o nosso Messias, Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador das nossas vidas. Então, eles idealizavam esse estereótipo de Salvador
que era totalmente contrário àquilo que ele veio pregar, ele veio falar, ele veio realmente mudar a mentalidade daquele povo e até hoje, né, mudar a nossa mente. E nós vemos que o próprio Jesus, e no Antigo Testamento, uma figura de mansidão que todos nós falamos e sabemos é Moisés, né? Moisés, antes de Jesus, né, no Antigo Testamento foi dito que era o homem mais manso. E realmente eu creio que não foi fácil ele conduzir aquele povo, todo aquele povo, né, tirar do Egito até em direção à terra de Canaã, aguentando por tantos anos aquela multidão de pessoas, que eram milhares e milhares de pessoas. Então você imagine, uma pessoa que está lá conduzindo aquele povo, havia muitas pessoas, havia homens, mulheres, crianças, havia jovens, havia pessoas mais velhas, cada um com as suas queixas, cada um chorando, um reclamando, enfim, não querendo mais, reclamando a Moisés. Então realmente, se ele não fosse provido de mansidão, realmente aconteceu uma hora que ele se irou, mas realmente ele teve muita graça de Deus para conduzir toda aquela multidão até, né, a terra. Muitos deles daquela geração não entraram, somente Josué e Caleb, né, por causa da murmuração, por causa de tanta reclamação deles, mas enfim. E no Novo Testamento, Jesus então é o nosso exemplo de mansidão, de pessoa mansa, assim como eu falei, aguentou tantas coisas, ele se despiu de toda a sua glória, assim como diz lá em Filipenses, e tomou a forma de homem, e de homem depois tomou a forma de servo, servindo, e isso é mansidão, é quando ele abriu mão de todos os seus direitos para então servir a um povo que o rejeitou. Então, que esse seja o nosso maior exemplo. Nós podemos ser referenciais de pessoas mansas, mas o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Ele é manso e Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E aí nós iremos encontrar descanso para a nossa alma. E depois fala, assim como todas as bem-aventuranças, há uma recompensa. E aqui diz que bem-aventurados, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar fala de nós adquirirmos algo, não por força, não por justiça própria, mas adquirirmos algo que é nosso já por direito. E um dia, essa herança nós iremos desfrutá-la plenamente. Assim, quem sabe você que está me ouvindo já recebeu uma herança. Alguns recebem antes, né, da morte daquele que está passando os bens, mas geralmente, assim como a palavra de Deus diz, para que a gente desfrute plenamente daquela herança, então a pessoa que herdeu a herança, ela tem que morrer, para que então realmente a herança nós possamos desfrutá-la plenamente. E foi isso que Cristo fez. Ele morreu. E essa herança, hoje nós temos parte nessa herança. Cristo conquistou essa herança para mim e para você. A herança é do Senhor. Cristo conquistou e nós somos co-herdeiros, nós somos participantes dessa herança. Hoje nós vivemos essa promessa, quem sabe em partes, mas um dia nós viveremos plenamente, onde a terra será totalmente dominada, governada pelos justos. E a palavra de Deus nos fala isso no Salmo 37, no versículo 11 diz, Jesus proferiu, ele disse esse versículo que está no Salmo 37, que diz assim no verso 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E no versículo 29 diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, antes mesmo de Deus prometer a terra de Canaã ao povo de Israel, ele já havia prometido e na verdade dado
o domínio a Adão. Ele já havia prometido, né? E tudo aquilo que ele havia criado, ele disse que Adão deveria dominar sobre. E a mansidão, ela é a chave de acesso a essa herança original. O que Jesus disse é que as pessoas no reino, que entraram no reino, que estão no reino, elas herdarão a terra. E os que entram nesse reino são os mansos, né? Foi o que ele disse. E apesar de hoje, o que nós vemos, parece que a perversidade parece dominar a terra. Mas um dia, ela, assim como eu falei, ela será dominada pelos justos. E os justos serão parte desse reino santo. E eles reinarão, nós reinaremos com Cristo. E um dia, Deus irá executar juízo sobre as nações. É isso que a palavra de Deus fala. E então, Ele dará a terra aos justos. Por isso que eu digo, a palavra do Senhor diz, que aí então nós viveremos plenamente essa promessa, né? Essa herança nós desfrutaremos plenamente, assim como a palavra do Senhor fala, novos céus e nova terra, onde nós governaremos com Cristo nessa nova terra. Então, essa herança é para mim e para você, aqueles que são justos, aqueles que entraram nesse reino, aqueles que entrarão nesse reino através do sangue de Jesus, reconhecendo o sacrifício dele. E então nós sim, essa terra será restaurada e nós viveremos e governaremos com Cristo. No Salmo 149, no verso 4 diz: Deus adornará os mansos com salvação. Nós não podemos testemunhar de Cristo sem humildade e mansidão. Todo orgulho, ele anula qualquer feito do nosso testemunho. A mansidão abre mão de qualquer desculpa, de qualquer autojustificação. Muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Nós queremos ganhar as pessoas, né? Trazê-las para Cristo, mas o nosso testemunho, ele não condiz com aquilo que nós falamos, ele não condiz com aquilo que Cristo vivia. E por isso que eu falo que é um grande desafio para nós. Por isso que Deus nos orienta, Jesus nos orienta e nos ensina a sermos humildes e mansos como Ele. Porque caso contrário, o orgulho, com certeza ele desvalorizará qualquer feito daquilo de bom que nós possamos fazer. E a mansidão, ela abre mão de qualquer desculpa ou justificativa, assim como eu falei, para qualquer uma das nossas falhas. A mansidão, ela significa o fim do nosso ego. Ela significa o fim do nosso eu para sempre. E assim como Jesus, ele disse lá em Marcos 8:34, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Há alguns passos que nós devemos para realmente nós seguirmos Jesus e sermos como Ele. É negar a nós mesmos. E mansidão é isso, eu repito novamente, é nós abrirmos mão das nossas justificativas, das nossas desculpas, aquilo que nós queremos, mas eu fiz isso, por que isso? Queremos sempre dar uma explicação para naquilo que nós agimos errado, naquilo que nós falamos errado, quando na verdade o nosso maior exemplo é e sempre será o nosso Senhor Jesus, que não revidou, e até no momento em que Ele estava sendo entregue para ser crucificado, entregue aos soldados, Ele disse que não era para fazer nada, porque se ele quisesse, ele pediria a Deus e Deus mandaria legiões de anjos para defender ele. Mas as coisas não acontecem dessa forma. Deus quer que nós venhamos aprender, Jesus quer que nós venhamos aprender, nos orienta a que nós venhamos viver isso na prática. Sermos mansos e humildes. Temos força? Sim. Temos poder? Sim. Mas sob controle, guiados e dominados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é o fruto do Espírito. E que isso seja revelado na nossa vida. Uma parte do fruto do Espírito é mansidão.
Então, que isso seja visível na minha e na tua vida, pela graça do Senhor. Que nós possamos negar realmente as nossas justiças, porque a nossa justiça própria, assim como diz a palavra, ela não passa de um trapo de imundícia, da imundícia, ou seja, não tem valor algum. Nós somos justos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos alegres, felizes em Cristo. Tudo é nele, é por meio dele. Então, que nós possamos realmente, hoje, tomarmos uma posição de negarmos a nós mesmos, as nossas justificativas, as nossas desculpas, tudo aquilo que nos impede de sermos como Jesus. Então, eu quero orar com você nesse momento, mediante aquilo que foi ministrado aos nossos corações. Ore em cima disso, que Deus possa revelar ao meu e ao teu coração áreas que nós precisamos melhorar, para que realmente nós possamos ser parecidos com Jesus nessa questão, sermos mansos como Ele é, humilde como Ele é. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, por todos os teus ensinamentos, por o Senhor, mais do que ensinar, ser exemplo em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie e que o Senhor revele ao meu coração, ao coração de cada irmão que nesse momento ora comigo, áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, que precisam ser tratadas pelo Senhor nessa questão, na qual o Senhor pediu, mais do que pediu, orientou nós a sermos como o Senhor. Então, que o Senhor nos auxilie, Espírito Santo. Nós pedimos perdão por toda a negligência nossa nessa área, por toda a desobediência nossa nessa área, Senhor, por aquilo que nós já sabemos e ainda não fazemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já comunicou ao nosso coração e ainda nós resistimos em fazer, resistimos em obedecer, por muitas vezes que revidamos, por muitas vezes que queremos colocar a nossa justiça própria, Senhor Jesus, em questão, por muitas vezes que nós queremos, Senhor Jesus, explicar várias coisas, Pai, que são defeitos em nosso caráter ainda, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, em que possamos andar em obediência à Tua palavra, Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus nós possamos aprender de Ti, Senhor. Eu oro para que eu e cada irmão, Senhor, que está nesse momento orando, Senhor, que o Senhor venha nos dar um coração ensinável, Pai, para que possamos aprender de Ti, aprender da Tua mansidão, da Tua humildade, Senhor. Eu oro para que o fruto do Espírito, que é uma parte dele é mansidão, seja aparente em nós, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude a vivermos desta forma. Eu oro para que o Senhor me ajude, eu oro para que o Senhor ajude a cada irmão, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia, a cada instante, caminharmos, ó Deus, para sermos igual a Ti, Senhor, para sermos parecidos contigo, Senhor, para revelarmos, ó Deus, a nova natureza em nós, Senhor, para revelarmos, ó Deus, a Tua pessoa em nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos porque tudo aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, há uma recompensa ao obedecermos, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá como herança aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, Senhor. Obrigada, Pai, que o nosso coração esteja disposto a obedecer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue comunicando ao meu e ao teu coração a respeito dessa palavra, dia após dia, e que nós possamos andar baseados no resumo de toda a lei, que é o amor, porque sem o amor nós não conseguimos desempenhar e sermos movidos assim como Jesus era movido. Então, que você tenha uma semana abençoada, que a palavra do Senhor ela continue produzindo no meu e no teu coração. Tenha uma boa noite e até mais.